Casal ficar de pé. Irmão Jéssica e irmã Janete estão fazendo 20 anos de casado, gente. Amém, isso aí. Cadê o Sheldon? Aniversário do Sheldon hoje também, hein? Que Deus abençoe esse matrimônio em nome de Jesus. É um farol pra gente, né? Isso aí, vamos chegar lá. Eu tô na tua cola, vou chegar nesses 20 anos aí também. Vou passar pros 30, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou pedir à igreja para ficar de pé. Eu quero fazer uma oração pela irmã Cláudia. Quem quer fazer isso comigo? Vamos interceder pela vida dela. Vem cá, Ronald, vem fazer essa oração. Amém, Jesus. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua presença é real neste lugar, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, Pai. E aqui como igreja, Senhor, como tua noiva, ó Deus, inclina, Senhor, os teus ouvidos à oração deste lugar, Pai. Ó Deus, e escuta a tua noiva falando contigo, ó Deus. Senhor, porque existe um membro, Senhor, deste corpo, ó Deus, que já tem quase 4 meses que não está mais aqui conosco. O Senhor sabe, ó Deus, onde ela está. Está lá naquele hospital. Ó Deus, eu sei que o Senhor está lá com ela. Ó Deus, mas coloca no coração dela essa certeza, Pai, de que Tu estás com ela. Ó Deus, não deixa, Senhor, que nenhuma notícia, que nenhum zum, que nenhum boato, Senhor, de corredor venha abalar a fé dela, Pai. Ó Deus, porque nós como igreja estamos tendo a certeza de que basta uma palavra Tua, Senhor, e amanhã ela pode estar entrando por estas portas, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no Teu sacrifício registrado, Senhor, em Isaías 53. Senhor, nós sabemos que não foi à toa que o Senhor morreu. Na verdade, o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha se cumprir na vida da Tua filha, Deus. Nós como igreja te pedimos, ó Deus, porque estamos com saudades dela aqui, Pai. Ó Deus, ela é líder de GC, Pai. Por isso, Senhor, vai de encontro a Cláudia hoje. Ó Deus, e que ela receba, Senhor, a Tua cura neste momento, Pai. Nós como igreja te clamamos. Nós como noiva de Cristo te clamamos, Senhor. Ó Deus, e a Tua palavra, Senhor, nos diz, aleluia. Ó Deus, que aquele que pede, recebe. Que aquele que bate, a porta se abre. Aleluia, Senhor, e nós estamos batendo na porta. Nós estamos pedindo, Senhor. Ó Deus, e nós não vamos nos cansar de clamar a Ti. Porque, Senhor, a Tua palavra também diz, Senhor, que aquele, Senhor, que começa a pedir, ó Deus, mesmo que seja por importunação, vai receber, aleluia. E nós vamos, Senhor, ver com certeza a Tua filha curada. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa chama, Senhor, de certeza, de fé, venha estar em alta no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Já queremos te agradecer pela cura da Tua filha. Obrigado, Senhor, porque por mais que os médicos falem qualquer coisa, nós temos a certeza de que Tu estás nesse negócio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Pode sentar, queridos. Vamos declarar a palavra de Deus até o final. Irmão, vou te falar, o combate da fé. Combate da fé é um negócio sério, cara. O inimigo não dá brecha. Vou te dizer, ele perturba, cara. Perturba, sacode daqui, sacode dali, mexe. A gente tem que se posicionar e tal, dá trabalho. Uma edificação é necessária. Crescimento na palavra é necessário, no espírito. Pô, cara, a ponto da Bíblia dizer que todo dia a gente é entregue à morte, tá bom para você? Você pensa que não? Você pensa que a Bíblia está brincando quando tá escrito isso? Todos os dias nós somos entregues à morte. Você acha que isso é uma brincadeira, querido? Da Bíblia dizer que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar.
Você acha que ele não está procurando uma vida, uma alma para levar para o inferno todo dia? É porque a mão de Deus está sobre a nossa vida, cara. Você nem vê os livramentos que Deus te dá. Às vezes a gente vê, quando acontece aquele negócio, meu Deus, aquele acidente que foi quase, ou aquela situação, você fica sabendo, você saiu do ônibus, o ônibus foi assaltado, morreram 10, meu Deus, eu estava, aí a gente vê, às vezes Deus permite a gente ver, mas na maioria das vezes você não vê, você está andando, os demônios tentando, e os anjos, bota aí para mim, a maioria das vezes você andando pela rua, os demônios querendo te pegar, e o anjo assim, ó, no mundo espiritual, um dia você vai ver isso abertamente, e o anjo assim, com a espada de fogo ao teu redor, quebrando os demônios que tentam te tocar, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Se não fossem os anjos do Senhor ao teu redor, cara, você não tem noção, mas os anjos do Senhor estão assim, ó, com a espada de fogo, meu irmão, protegendo a minha vida e a tua vida. Então, esse combate da fé é coisa séria. Se ele pudesse, eu sei disso, se ele pudesse, ele te matava agora. Eu estava lendo hoje o capítulo 1 de Jó, tu viu como é que foi rápido? Rápido, pô, está escrito, cara. Sou eu que estou falando, não, eu li hoje. Quando Deus, então beleza, então vamos provar o coração de Jó. Isso aqui é assunto para outro dia, para a gente explicar por que Deus permitiu. Tem todo um contexto. Só quero te dizer o seguinte, Jó começa o livro abençoado e termina duplamente abençoado. Então só isso que eu tenho para te dizer, porque diz a Bíblia que o estágio de Jó, o segundo foi mais abençoado que o primeiro. E essa aprovação todinha que a gente lê no livro de Jó, sabe quanto tempo durou? 9 meses. Então tem muita gente que usa o livro de Jó para pregar miséria. Não é bem isso não. Mas não vamos entrar nessa agora. Só quero te mostrar isso aqui, ó. Um dia seus filhos e filhas comiam vinho na casa do seu irmão. Veio o mensageiro até Jó e disse: os bois lavraram, as jumentas paiciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sebeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te contar. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo do céu caiu, queimou as ovelhas, os servos consumiu, só eu escapei para te contar. Falava esse ainda, quando veio o outro e disse: dividiram os caldeus os 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos. Falava este ainda, quando veio o outro, estando... Cara, falava este ainda. Você está pensando, cara, se o inferno puder, ele destrói você em 2 tempos. Agora, ele não pode, e ele sabe que não pode, porque a visão que ele tinha, bota aí para mim Jó 1:10, Rafa, porque a visão que ele tinha de Jó era essa. Então ele vai na presença de Deus, e ele questiona o caráter de Jó, para poder, então Deus permite, porque Deus tem um propósito. Mas olha qual era a visão que ele tinha de Jó: acaso não o cercaste com a sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Então, Satanás, quando ele olhava para a vida de Jó, ele queria avançar, ele via uma cerca. Sebe é uma cerca. Ele via uma cerca. É assim que eu e você andamos, uma cerca de proteção ao nosso redor, para que ele não entre, porque senão já era. Amém, queridos? Então só queria te falar isso. Então vamos lá para a nossa série, que tem a ver com isso também que eu estou falando. A autoridade e submissão, a gente deu início a isso, falando dessa autoridade que nós recebemos no mundo espiritual, com base em Lucas 10:19, Jesus falando: eis aí vos dei autoridade, para quê? Pisar de serpentes, escorpiões, e sobre uma parte do poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade que Jesus nos deu. Eu vou te contar isso hoje, essa história. Essa palavra no original eu te falei. No grego ela é souza, eu não sei como é que pronuncia, vai me aturando aí com essa pronúncia meio doida. Mas é isso aí mesmo, ou seja, basicamente significa liberdade para agir.
Ou seja, Jesus, na verdade, estava nos concedendo liberdade para agir, poder de influenciar e o seu direito ao privilégio. O poder de governar, sua raiz tem sentido de algo que é legal. Então, Jesus não nos deu uma autoridade ilegal. A autoridade que eu e você temos no mundo do Espírito em Cristo Jesus é legal. Satanás tem que obedecer. Não é na tua força, não é por causa da tua vida. É por causa da autoridade que está sobre a tua vida. Não é você, é a autoridade que Ele te deu. Te contei aqui, te falei aqui do guarda de trânsito. Quando ele está no semáforo lá, que ele levanta a mão, ele mesmo não tem força para parar aqueles carros na força do braço dele. Tem? Não tem. Ele não tem como segurar os carros. Mas por que quando ele levanta a mão e dá uma ordem, os carros param? Porque ele está revestido de autoridade. Não é na força dele, é na autoridade que está sobre ele. Assim é na minha e na tua vida, não é na nossa força, mas na autoridade que Jesus nos deu. Então olha lá, Jesus nos concedeu o poder legal para exercer sobre as obras do nosso inimigo. Quais são as obras do nosso inimigo? Quais são as obras do nosso inimigo? João 10:10. Quais são as obras do nosso inimigo? O inimigo veio. Então, onde tiver miséria, morte, doença, é obra do inimigo. Confusão, dissensão, calúnia, mentira, fofoca, obra do inimigo. O que é que eu tenho que fazer? Exercer autoridade. Obra do inimigo é isso aí. Tudo isso aí. Morte, destruição, inveja, calúnia, mentira. Toma cuidado com isso. A autoridade que recebemos de Jesus está ligada ao fato de sermos seus. Então é o que aquele guarda de trânsito é. O que é que aquele guarda de trânsito é? Um representante do Estado. Ele não está ali em nome dele. Você nem sabe o nome dele, mas você para. Você sabe o nome do guarda? É claro que não, mas você sabe que ele está representando uma instituição que tem autoridade para deixar ele ali, sim ou não? Então não precisa nem saber teu nome, mas tem que saber o que está contigo, o que está na tua vida. É exatamente isso. Então uma autorização é como se fosse uma procuração, falei contigo, né? Uma procuração. É isso que eu e você... Onde está a procuração? Acabei de ler, Lucas 10:16. Eu vos dei autoridade, está aí a procuração. Onde tem? Mateus 28. Ide por todo mundo, ó, a procuração aí, ó, vai em meu nome. Vai em meu nome, isso é a procuração. O que é a procuração? Vai em meu nome. Jesus nos deu essa procuração, amém, queridos? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa questão da representatividade, porque é o plano de Deus desde o início, afinal de contas, não é à toa que Ele nos fez sua imagem e semelhança. Disse Deus, façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa, é isso aí. Essa palavra imagem e semelhança no original, no hebraico, já dá a ideia de uma representação. Façamos alguém que nos represente. Façamos alguém que seja igual a nós para que nos represente. Com qual propósito, gente? Vem logo depois. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, mas o que? Sobre toda a... Vocês estão entendendo que Deus na criação entregou ao homem que Ele criou domínio sobre tudo? Você está entendendo isso, sim ou não? É importante você entender. Na criação, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e dá nas suas mãos poder para dominar sobre tudo que Ele havia criado. Sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Ainda repete no verso 27, criou, pois, Deus o homem, de novo, a sua imagem. A imagem de Deus o homem e mulher o... Daqui um tempo a gente não vai poder mais estar pregando esse versículo. Que Deus criou homem e mulher. Os tempos estão ficando tenebrosos. Você está brincando? Estão querendo reescrever a Bíblia. Estão querendo reescrever a Bíblia. Tome cuidado, queridos. É tempo de você se firmar com Deus, hein? Porque aí do lado de fora, ou você vai ter que se curvar ao anticristo, ou você vai ter que se apegar com Deus muito firme para ficar de pé. Eu tenho falado isso aqui há mais de 2 anos. Do lado de fora as coisas vão piorar. Eu tenho falado, do lado de fora as coisas vão piorar. Se prepare por dentro.
Se apegue a Deus, tenha comunhão com Deus, se fortaleça no Espírito, se fortaleça na palavra, se fortaleça na fé. Não ficará de pé os frequentadores de igreja, hein? Infelizmente, muita gente frequenta a igreja, mas não faz parte da igreja. Não ficará de pé. Estou falando de pessoas próprias, membros da igreja, gostam de vir e tal, mas não participam. É tempo de participar, hein, gente? É tempo de se envolver, amém? Então vamos lá, ó. Criou Deus, beleza, olha o 28. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai, de novo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre mais o que, gente? Todos os animais que se arrastam sobre a terra. Quem está entendendo o princípio da criação? Quem está entendendo? Deus, no princípio, entregou ao homem o quê? A autoridade para governar. Esse sempre foi o plano de Deus. Entendeu? Sempre foi. Criou o homem, agora você vai me representar, para isso eu te dou autoridade. Quem está entendendo? Era para tudo funcionar perfeito. O homem ia governar tudo, ia ser tudo maravilhoso. E se o homem não tivesse pecado, a Bíblia só tinha Gênesis, a história de Deus e seus filhos felizes para sempre. Mas infelizmente não foi assim. O Salmo 8 confirma isso. Anota aí para você ler em casa. Salmo 8, a partir do verso 4, diz assim, ó: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Verso 6 do Salmo 8: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. É o que está lá no Salmo 8, verso 6. O salmista está dizendo: você fez um homem um pouco menor do que Deus, e deu a ele domínio sobre todas as obras da tua mão. Está muito claro lá no Salmo 8. Deus entregou ao homem domínio sobre a face da terra. Quem está entendendo isso, gente? Onde é que aconteceu o problema? Que junto com o domínio que Deus entrega, Deus entrega também uma ordem que sustenta o domínio. Deus entrega o domínio e a ordem de Deus não coma, sustenta o domínio. Quando o homem quebra a ordem, o homem perde o domínio. Esse é o problema. E é isso que o inferno faz até o dia de hoje. Porque a ordem de Deus é o que mantém tudo em ordem na nossa vida. Vou repetir. A ordem de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, quando nós nos submetemos, é o que mantém tudo em ordem na nossa vida. Quando a gente quebra a ordem de Deus, tudo sai de ordem. A palavra de Deus é uma ordem, é o que mantém tudo no seu lugar. Está escrito assim, ó: ele sustenta todas as coisas. Ninguém conhece esse verso? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus é o que mantém tudo em ordem. Quando a gente quebra a ordem, a gente quebra o domínio, e esse mundo virou uma bagunça danada. E o domínio que Deus deu ao homem vai parar na mão de quem? Vai parar na mão de Satanás, porque é a Satanás que o homem obedece. A ponto de, na tentação de Jesus, ele dá essa declaração para Jesus. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Ó, Satanás está levando Jesus num lugar bem alto, e ele mostra todos os reinos do mundo, e diz assim esse cara de pau: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos. Por quê? Porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Então Satanás está falando para Jesus: eu te dou os reinos da terra, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Foi dado a Satanás por quem? Deus é que não deu para ele. Deus não deu autoridade sobre a terra para Satanás. Deus deu autoridade sobre a terra a quem? Ao homem. Quem entregou a autoridade sobre a terra a Satanás? Então, Adão.
entrega a autoridade sobre a terra nas mãos do diabo, deu de presente, e é exatamente esse o plano do diabo na minha e na tua vida. Ele vem com lero-lero, com conversinha, não é bem assim que Deus disse, você pode fazer isso sim, isso não é pecado não, pode ir, foi essa conversinha com Eva, tem certeza que não pode comer? Pode, você pode comer, tem certeza que você não pode viver assim? Tenho, não, pode sim, é claro que pode, ele está te enganando só para tomar a autoridade que Deus te deu. Aí, baita do engano de pessoas achar que pode viver na prática do pecado exercendo autoridade em Deus. Não existe. Não existe, cara. Não existe. Ele entregou de mão beijada. Me prova na palavra, então, eu te provo. Romanos 6,16, olha o que está escrito. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou escravos da obediência que leva à justiça? A escolha é nossa. Então preste atenção, a Bíblia sempre coloca o homem na condição de escravidão. A decisão é eu decidir de quem eu quero ser escravo. O homem foi criado na condição de escravo de Deus. Escravo, pastor, no grego a palavra servo é escravo. Então entenda dessa maneira, ele te criou como filho, mas para servi-lo. Porque todo o universo e todas as coisas criadas servem a Deus. Então, debaixo da ordem de Deus, o homem iria servi-lo, obedecendo a Deus. Quando o homem desobedece a Deus para obedecer ao diabo, ele se coloca debaixo do senhorio de Satanás. Então agora o Satanás é o Senhor e o homem é escravo do diabo, e é assim que a maioria da sociedade vive. Pensa que tem liberdade, pensa que é livre porque faz o que quer, na verdade está debaixo de uma influência, porque está tomando atitudes que vai destruir a tua vida, os teus relacionamentos e vai te levar para um lugar muito ruim. Então você é livre mesmo? Não sei se eu sou livre, porque para mim a verdadeira liberdade está justamente em dizer não à vontade da carne que vai me destruir. Isso é liberdade. Escolher a bênção, independente do que eu estou sentindo. Quem está entendendo, gente? Que nem os amigos meus às vezes eu já até falei isso um dia desse no Instagram. Uns amigos ficam, pô cara, tu é escravo desse negócio de corrida. Tu é escravo, porque tu não pode dormir, tu tem que acordar, e tu acorda às 5 e pouco da manhã, e tu tem que ir, se estiver chovendo tu tem que, e se tal. Não cara, peraí, eu sou escravo, né? Então tá bom. Eu sou escravo. Mas eu quando vou não quero ir. E você não vai por quê? Não vou porque eu não consigo acordar. Opa, então quem é escravo? Eu que acordo contra a vontade vou, ou você que não consegue sair da cama? Quem é escravo? Não, para pensar aí. Porque não é a minha condição de escravidão que me faz praticar, é o que eu pratico que me torna escravo. Eu me torno escravo do que eu pratico. Escravo da obediência, eu prefiro, então na verdade todo mundo é escravo. E foi o que eu falei para ele, eu falei, amigão, nós dois somos escravos, só que eu sou escravo da obediência e da disciplina, você é escravo da preguiça. Só que a preguiça vai te levar a lugar nenhum. A obediência me leva a quê? A justiça. Vai me levar ao objetivo. Isso estou falando em qualquer área da vida, tá gente? Qualquer área da vida, você tem essas duas opções, você pode ser escravo da obediência ou escravo do pecado, que vai te levar a lugar nenhum, a Bíblia chama de morte. Quem está entendendo? Então no momento que Adão obedece ao inferno, infelizmente, ele se torna escravo, e aí, é o que eu botei ali, no momento em que o homem aceita a sugestão do diabo, e faz o que ele quer, se torna escravo do inferno. Não foi isso que a gente leu hoje no início do culto? Vocês estavam mortos, não foi isso? Que a gente leu, morte espiritual, vocês estavam em escravidão. Deus, ele nos libertou. Então a própria Bíblia coloca o diabo como Deus do mundo.
Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste... Por que Deus está com a letra minúscula? Porque não é de Deus que está falando. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, preste atenção, ganhou uma autoridade tão grande sobre a terra das mãos de Adão, a ponto de o apóstolo Paulo colocá-lo como Deus do mundo. Era a posição do homem. Deus do mundo era a posição do homem, porque o Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para representá-lo na terra, para dominar a terra, para governar, para ser o Deus da terra, como representante do Deus dos céus. Só que o homem entregou essa posição e quem se torna o Deus do mundo é Satanás. Quem está conseguindo entender isso, gente? Você conseguiu acompanhar até aqui? Está difícil de entender? Então vamos lá. Assim como um homem, você tem que entender isso aqui. Assim como um homem entregou a autoridade ao diabo pela desobediência, Deus, ele poderia acabar com a palhaçada em 2 tempos e esmagar o diabo que nem uma pulga, mas não seria ético Deus usar a sua autoridade, uma vez que foi livre-arbítrio do homem entregar, então tinha que ser um outro homem para tomar de volta. Quem está entendendo? O que é algo ético, pastor? Para resumir rápido para você, ética é fazer o que é certo, que não é obrigado. Isso é ética, não é obrigado, mas é o certo, então por ética eu faço. Deus poderia terminar com tudo, mas por ética, falou, não, senão vamos fazer tudo certinho. Então ele promete lá em Gênesis 3, olha, da semente da mulher. Da semente da mulher. Vou fazer tudo certo, não vou te destruir agora não. Da semente da mulher vai vir um, que tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Esmagar a cabeça fala de tomar autoridade. Porque Cristo não é a autoridade da igreja? E ele é o que da igreja? Então, quando Deus está falando para Satanás que alguém vai esmagar a tua cabeça, ele está só dizendo o seguinte, tu está pegando essa autoridade de Adão, mas vai vir um que vai tomar de volta. E é isso. E é isso que acontece, vamos ler aqui junto, vai anotando, porque é muito verso, não vai dar para ler tudo não. Mas no capítulo 5 de Romanos isso está muito explicado. Vou ler rapidinho, tá? Vai acompanhando a leitura se você puder, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos que vieram da descendência de Adão já nascem na condição de pecado. Verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Adão prefigurava quem? Aquele que havia de vir é quem? Cristo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então ele está dizendo, um ofendeu, todos se tornaram ofensores, a graça escorre para justificar a todos. É isso que o texto está dizendo. Verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência, olha aí Adão, de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso.
Então, quando eu recebo o Jesus Cristo como Senhor, eu saio debaixo do senhorio e da autoridade do diabo e volto para debaixo da autoridade de Deus, reconhecendo a Jesus como Senhor da minha vida. Então foi isso que Jesus fez. Um desobedeceu, gerou morte. Ele obedeceu, gerou vida. Um desobedeceu, perdeu a autoridade. Ele obedeceu, retomou a autoridade. Um desobedeceu, gerou pecado. O outro obedeceu, gerou justificação. Então você entende? Jesus é chamado na teologia como o segundo Adão. O primeiro Adão estragou, o segundo Adão consertou. Restaurou. Ei, é isso que você precisa entender. A obra de Jesus na cruz do Calvário é a restauração do homem à condição original que Deus o criou. A obra de Jesus é isso. Romanos diz isso claramente, se a gente acabou de ler. Ele tomou de volta a autoridade. Por que ele tomou de volta a autoridade? Porque ele não obedeceu ao diabo. Se ele peca, ele não tem moral mais, acabou. Mas como ele em tudo obedeceu, não pecou, nunca houve engano em sua boca, ele tinha autoridade para retomar agora de volta essa autoridade do inferno, das mãos do inferno. E é exatamente o que está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 15. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? Então o que é despojar? É exatamente isso. Você se lembra no Antigo Testamento, quando o rei entrava em batalha com outro rei, e ele ganhava a batalha, ele retirava da posse daquele rei tudo que ele tinha. E muitas vezes vinha com o rei amarrado, arrastado, numa grande demonstração de força e de vitória. E foi exatamente isso que Jesus fez com Satanás, expôs publicamente ao desprezo. Triunfando, foi a maior vitória, despojando, ou seja, Jesus tirou a autoridade do inferno, de maneira legal, porque ele nasce como homem, cresce como homem, vive como homem, mas não peca como homem. Então a vida limpa que ele leva dá a ele autoridade, porque no momento que ele morre como pecador, ele chega no inferno, o inferno não tem força para segurá-lo. Por quê? Porque ele não está lá por causa do seu próprio pecado. Ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele é imortal, e a Bíblia diz que ele toma a chave da morte e do inferno. Então preste atenção, Jesus toma a autoridade do diabo a ponto dele não ter nem a chave da casa dele mais, porque agora a morte presta serviço para Deus, a ponto da Bíblia dizer que é preciosa para o Senhor a morte dos seus santos, porque a chave da morte está em quem? Onde está a morte, o teu aguilhão? Está na mão de Deus, cara, o controle de todas as coisas. Então preste atenção, Jesus toma de volta o que, gente? A autoridade que havia sido concedida ao homem no início. Jesus ele toma de volta. Por que ele tomou de volta? Porque por causa do que está escrito em Colossenses 2, 5 ao 11, vamos ler. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois é Filipenses, isso mesmo. Filipenses 2, 5 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, olha aí, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a autoridade aí. Ele, por obediência, esse detalhe é fantástico. Isso aqui você tem que guardar. Adão perdeu tudo por desobediência. Jesus recuperou tudo por obediência. Foi obediente até a morte de cruz. Se ele não tivesse sido, ele não recuperava nada. Só que a obediência tem sido uma palavra ultrapassada nas igrejas. Não se fala mais sobre isso. Obediência é fundamental para manter a tua integridade em Cristo, cara. Para manter a tua autoridade, a autoridade que Jesus nos deu.
Então ele toma de volta, queridos. Deus dá a Jesus o quê? Um nome que está acima de todos os nomes, de todas as eras existentes. Não tem nome maior do que o nome de Jesus. E Jesus, uma vez agora retomada a autoridade de maneira legal, por obediência até a morte de cruz, por sofrimento, e envergonha, ele vence, ele venceu o diabo no campo dele. Sabe quando os dois times jogam? Em casa e fora de casa? Quando você vai na casa do adversário e ganha lá, você já, ganhei na casa deles, na minha casa vai ser festa. Jesus ganha o diabo no campo de batalha dele. Isso é poderoso demais, gente. Uma vitória irrefutável. Irrefutável. Então Jesus agora ele realiza essa obra, ele toma de novo a autoridade, está em seu poder. O que ele faz agora com essa autoridade? O que ele faz com essa autoridade agora? Dá de volta para o homem. Meu Deus do céu. Só Deus, cara. Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, entrega a autoridade na mão do homem. O homem faz besteira, entrega para o diabo, ele vai, conserta tudo, pega da mão do diabo de volta, para dar na mão do homem de novo. Eis aí que vos dou a autoridade. Está na nossa mão. Agora cabe a mim e a você exercer a autoridade pela obediência, ou entregar na mão do inferno pela desobediência. Está na tua mão. Quando você presta atenção, cara, o terreno mais perigoso para um filho de Deus andar é desobediência consciente. Terreno perigosíssimo. Eu sei que é errado, eu continuo fazendo. Isso é um terreno perigoso, porque a gente tem um inimigo que está doido para nos matar. O erro vamos cometer. Erramos, consertamos, nos arrependemos e voltamos. Mas a prática constante do erro é um terreno perigosíssimo, porque é dar autoridade ao inferno. É entregar de volta para o inferno a autoridade que Jesus nos devolveu. Então, o texto que nós lemos lá, onde Jesus diz para os discípulos que vos dou autoridade, e ele envia os discípulos debaixo dessa autoridade. 70 discípulos, ele fala, vai, você pode ler lá em Lucas 9, vai em meu nome, papapá, faz isso, faz isso, faz isso. Os camaradas saem pregando o evangelho, fazendo tudo e voltam. Eles voltam animados. Eles voltam animados falando assim, ó, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, está funcionando, os demônios se submetem pelo teu nome, está funcionando, está dando certo, estamos expulsando o demônio, estamos curando doente, está dando tudo certo, está funcionando mesmo. Por que essa alegria toda, gente? Porque você não vai ver ninguém expulsar demônio no Antigo Testamento, porque não tinha essa autoridade. Não tinha. Procura uma passagem. Essa autoridade é inaugurada na vida de Jesus na terra. Então eles estão surpresos. Espera aí, a gente está expulsando. Caramba, está funcionando. Os demônios estão se submetendo a nós. Aí Jesus, eles estão muito animados, eles estão empolgados, eles estão eufóricos. Eu desconfio, se é a teologia do Luiz Fernando, eu desconfio que eles estavam até se achando um pouquinho. É assim, sabe? Caramba, ó, porque Jesus bota tudo no lugar, o que Jesus fala no verso 18 e 19. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Que frase é essa no meio disso tudo aqui? Por que Jesus está falando um negócio desse? Os caras estão animados, expulsaram o demônio, deu tudo certo, Jesus vem com uma dessa. Então Jesus está só dizendo para eles, cara, presta atenção, a autoridade que vocês estão exercendo é sobre um inimigo que eu derrotei. Desde a fundação do mundo. Vocês estão felizes? Mas presta atenção,
Vocês estão lutando com o inimigo derrotado, tá? Essa autoridade é minha. E tanto é que ele lembra, ó, porque ele está repetindo algo que ele fala no capítulo 9. Quando eles saem, Jesus dá autoridade. Quando eles voltam animados, Jesus lembra: eu não dei autoridade a vocês? Aí, ó, eu dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Eu dei autoridade a vocês. Então agora aqui tem um duplo sentido. Jesus está falando o inimigo derrotado e está falando que a vitória da igreja sobre o inimigo é cabal. Está aí, ó. Satanás caiu do céu como um relâmpago. E o mais importante não é agora. O mais importante é a realidade que ele vai trazer agora. Mas ele vai fazer um alerta fantástico, que serve para mim e para você essa noite. A gente vai embora com essa. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque vosso nome está arrolado nos céus. Ele está só dizendo o seguinte, cara: a autoridade que vocês estão exercendo tem a ver com a identidade que vocês têm em mim. Então toma cuidado para não perder isso, hein? Porque perdeu isso, perdeu a autoridade. Jesus está fazendo um alerta seríssimo. Jesus entrega novamente a autoridade ao homem. E agora é o que? O princípio agora debaixo do princípio da crença nele. É exatamente o que está escrito aqui em João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, é outra palavra para autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então todo crente, que é uma nova criatura, que entregou sua vida a Jesus, possui autoridade no nome de Jesus, para subjugar demônios. Não obstante, não se alegrem com isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Ou seja, porque vocês são nova criatura, porque vocês são salvos. Então, na outra semana que eu for falar sobre isso aqui, eu vou falar da autoridade ligada ao relacionamento. Porque é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. A autoridade que eu dou a vocês depende do relacionamento que vocês têm comigo. Quem entendeu isso nessa noite? Então, querido, preste atenção. Eu te contei toda a história da autoridade, desde que Deus designou ao homem, até o homem perder, até Deus retomar e entregar a nós novamente. Então você precisa sair daqui consciente que você tem autoridade no nome de Jesus, como representante legal dele, em nome dele, para dar ordens. A autoridade se exerce dando ordens. Então quando tiver alguma pessoa possessa de demônio na tua frente, Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu irmão. Não é assim que se ora por endemoniado, não. Endemoniado não se ora abraçando, dando um beijo, não. Endemoniado, você estende a mão e expulsa em nome do Senhor. Satanás, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, sai dele agora. É assim, você não vai ver Jesus orando por ninguém endemoniado, nem para curar ninguém. Ele também não ora, ele dá ordem: fica livre do teu mal, seja curado. O único momento que você vê Jesus orar antes de fazer o milagre é na ressurreição de Lázaro. Mesmo assim ele ainda fala assim: Pai, te agradeço porque tu me ouve, afinal de contas tu sempre me ouve. É essa oração que ele faz. E Lázaro vem para fora, a ordem: Lázaro, venha para fora. Ele dá uma ordem. Jesus dava a ordem. Jesus orava no secreto, em público ele dava a ordem. Ele não orava em público. Quem está entendendo isso? Porque ele sabia a autoridade que ele tinha. E você e eu precisamos saber a autoridade que nós temos. Amém, queridos? A gente tem perto da gente aqui igrejas e ministérios que são referência nisso. Você vai lá na Igreja Universal, os caras sabem a autoridade que eles têm, meu irmão. Eles não brincam. Vê se lá tem brincadeira com isso. Eles estendem a mão, eles dão ordem mesmo, o demônio vai embora mesmo. Porque lá é esse ministério, lá eles são fortes nisso, nessa área. São fortes não, eles são exemplo nisso. Eles dão aula disso. Porque eles sabem a autoridade que eles têm em Cristo. Eles cumprem esse ministério ao redor do mundo todo. A Igreja Universal está em muitos lugares onde ninguém está.
eles estão lá. Estão dentro da Cracolândia expulsando o demônio, eles estão dentro do presídio, eles estão porque eles sabem a autoridade que eles têm. Eu respeito muito essa igreja. Respeito mesmo, porque esse trabalho que eles fazem é fantástico, porque eles sabem a autoridade que eles têm em Cristo Jesus. E você também precisa saber, amém, queridos? Fique de pé, vamos para casa nessa noite. Pai, no nome de Jesus queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Que palavra grandiosa, que palavra maravilhosa, Pai. Que nós possamos crescer nessa revelação, parar de sermos intimidados pelo inferno e exercermos a autoridade que nós temos no teu nome. Tu nos deu autoridade, não foi para nós ficarmos parados, foi para desfazermos as obras do diabo. Senhor, revela para cada um dos meus irmãos aqui essa noite a autoridade que cada um tem no teu nome, para quando eles se depararem com um problema, para quando eles se depararem com uma situação, uma confusão, um problema em família, uma enfermidade, alguém que esteja oprimido, oprimido por demônios, que eles possam estender a mão em plena convicção de fé e dar ordem e libertar o encarcerado, Pai, libertar o cativo, Pai, em nome de Jesus. Jesus falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. E nós somos esses, Pai, que cremos no teu nome e fomos chamados para libertar os cativos. Usa a nossa vida, Senhor, na autoridade que o Senhor nos deu, que nós possamos exercer essa autoridade, a começar pelo nosso lar, pela nossa casa, começar a orar e declarar a tua palavra na nossa casa. Se está tendo muita briga, se está tendo muita confusão, eu começo a declarar: Satanás, sai da minha casa em nome de Jesus. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Sai da vida do meu filho, sai da vida do meu marido, sai da vida da minha mulher. Se está tendo problema no emprego, eu uso a autoridade que o Senhor me deu. Senhor, em nome de Jesus, toma o meu ambiente de trabalho em tuas mãos. Eu repreendo todo espírito que quer se levantar contra a minha vida. Se é no ambiente onde eu moro ou qualquer lugar, eu exerço a autoridade que eu tenho em nome de Jesus. Que essa revelação cresça no nosso interior, Pai, e que nós venhamos entender a autoridade que temos na identidade que temos em Cristo Jesus. Te bendizemos essa noite, Pai, e te louvamos pela tua palavra revelada ao nosso coração. Conduz os teus filhos em paz, em segurança em suas casas. Nos dá um restante de semana na tua presença, abençoados e guardados por ti. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite. Te bendizemos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Abre a tua mão, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o incondicional amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora para sempre. Todos digam: a vitória é nossa, queridos. Tem cantina e hoje é aniversário do Sheldon, hein? Vamos cantar parabéns para ele? Parabéns para você.